Gênesis 41, de 1 a 40, história de José. Passados 2 anos completos, Faraó do Egito, teve um sonho. Parecia-lhe achar-se ele de pé junto ao Nilo. Do rio subiam 7 vacas formosas e vistas e gordas e pastavam no carriçal. Após elas subiam do rio outras 7 vacas, feias à vista e magras, e pararam junto às primeiras na margem do rio. As vacas feias, à vista e magras, comiam as 7 formosas à vista e gordas. Então acordou Faraó. Tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas, e após elas nasciam 7 espigas mirradas, crestadas do vento oriental. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó, fora isto um sonho. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios e lhes contou os sonhos, mas ninguém havia que lhos interpretasse. Então disse a Faraó, o copeiro-chefe: lembra-me hoje das minhas ofensas. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe, tivemos um sonho da mesma noite, eu e ele. Sonhamos, e cada sonho com a sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos-lhe os nossos sonhos, e ele nos interpretou, a cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, assim mesmo se deu. Eu fui restituído ao meu cargo, o outro foi enforcado. Então Faraó mandou chamar a José, e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa, e foi apresentar-se a Faraó. Este lhe disse: tive um sonho, e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, pode interpretá-lo. Respondeu-lhe José: não está isto em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Então contou Faraó a José: no meu sonho estava eu de pé na margem do Nilo, e eis que subiam 7 vacas gordas e formosas à vista e pastavam no carriçal. Após estas, subiam outras vacas, fracas, muito feias, vistas e magras. Nunca vi outras assim disformes em toda a terra do Egito. E as vacas magras e ruins comiam as primeiras 7 gordas, e depois de as terem engolido, não davam aparência de as terem devorado, pois o seu aspecto continuava ruim como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho que 7 espigas saíam na mesma haste, cheias e boas. Após elas nasceram 7 espigas secas, mirradas e crestadas do vento oriental. As 7 espigas mirradas devoravam as 7 espigas boas. Contei aos magos, mas ninguém houve que me interpretasse. Então lhe respondeu José: o sonho do Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos, as 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que subiam após as primeiras serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e crestadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó que há de fazer. Eis aí vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão 7 anos de fome. E toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será lembrada a abundância na terra em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra. E tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham cereal debaixo do poder de Faraó para mantimento nas cidades e o guardem. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais,
Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos, porventura, homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Vamos orar. Deus, a tua palavra é rica, e ela pode nos ensinar para a vida eterna. Mas reconhecemos que só o teu Santo Espírito pode aplicar ela de maneira realmente eficaz a cada coração aqui. E pedimos que o Senhor faça isso em nome de Jesus Cristo, para a glória do Senhor. Amém. O que você faria se você fosse Donald Trump? Mudaria o penteado. A sua eleição foi polêmica. O seu estilo não agrada. A imprensa pega no seu pé. E agora você vai para um encontro internacional importantíssimo e o tema é clima mundial. Custava ele ter dito ok? Não, tem que discordar. E o que o Trump faz? Todo mundo sabe. Ele vai contra o que o mundo inteiro concorda. Até a sua família aconselhou ele a ir a favor do acordo climático. E o que ele fez? Não. Os seus conselheiros mais chegados pediram para ele: senhor presidente, por favor, assine, mantenha o acordo climático. E ele disse não. E o mundo inteiro, a opinião dos líderes mundiais, da imprensa, do povo, todo mundo partiu para criticar Trump. Se tem uma coisa que aquele sujeito é honesto. Porque ele disse que ia se portar desta forma, e ele cumpre o que promete. E aí, perguntamos, por que esse homem faz o que faz? A resposta foi uma só. Ele disse que o acordo não era vantajoso financeiramente. E para ele, tudo é dinheiro. Tudo é dinheiro. Interessante, porque o Washington Post depois vem mostrar que não é bem assim. Que o investimento dos Estados Unidos agora é de $1 bilhão. $1 bilhão, gente. Qualquer político brasileiro tem. Um troco desse. Nosso amigo de Anápolis, o Jota, comprou num dia $1 bilhão. Era só pedir para... O Trump não tem amigos como nós temos. E nós olhamos para essa situação desse homem. Não se engane, está perturbado, tanta pressão, ele sente, ele fala sobre isso, se sentindo oprimido por tudo isso, porque ele não consegue ir contra ele mesmo, e quem estabelece para si os valores deste mundo com base apenas na moeda, no dinheiro, perde o equilíbrio. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre a importância bíblica do equilíbrio financeiro, a importância de olharmos para a Bíblia e perguntarmos para a Bíblia: Senhor, quais são os princípios financeiros para a minha vida? Porque esse é um assunto importante. Ele tem a ver com o meu dia a dia. E a Bíblia fala sobre ele. A Bíblia nos orienta. E nós temos que olhar para a Bíblia e perguntarmos para ela como eu posso ser sábio na administração dos meus recursos. Porque o tempo é um tempo difícil. José é esse homem que vai nos ajudar nessa caminhada. Ele é um homem cheio de sucessos e fracassos. José é um sujeito que tem sucesso na sua vida familiar, no círculo mais íntimo, a sua relação com seu pai, mas é um fracasso na sua relação com seus irmãos. Tanto é que a Bíblia vai dizer que os seus irmãos não aguentaram as palavras de José, porque José vivia dizendo: olha, Deus está me dizendo que eu vou ser uma pessoa importante. E os irmãos ajuntaram e prenderam ele, jogaram numa cisterna, depois resolveram vendê-lo como escravo para uma caravana que passavam, e falaram para o seu pai que ele tinha morrido. E assim o seu pai caminhou anos e anos com essa dor no coração de quem perde um filho,
dor irreparável. E aí, José vai sendo escravo, mas se destaca. E aí vem uma denúncia falsa, porque a mulher do seu patrão, para quem não conhece a história de José, passa uma cantada em José, e José diz, não, eu sou homem sério, o patrão confia em mim, e ela faz uma denúncia falsa, e ele é preso por causa dessa denúncia falsa. E lá, quando ele está preso, ele encontra-se com 2 homens importantes que serviam a Faraó, os 2 têm um sonho, e nós acabamos de ver aqui a história do copeiro, dando o seu próprio testemunho, que Deus trouxe a interpretação dos sonhos a José. E nós sabemos que quando Deus quer falar, aqui na Escritura Sagrada, ele usa na Escritura Sagrada muitos meios interessantes, e um deles, no caso de José, foi o sonho. Como nós somos presbiterianos, nós amamos o Deus que fala através da palavra, né? Nós amamos, nós somos assim muito presos à palavra. Essa semana eu fui fazer tomografia computadorizada com contraste. Eu nunca tinha tomado um contraste na minha vida, né? É uma pedra no rim, não se preocupem, está tudo resolvido. Então o rapaz colocou lá, e ele disse, o senhor vai sentir muito calor pelo corpo, por causa do contraste. Ele enfiou ali a agulhinha e eu deitei, e aí a pouco ele voltou, falou, o senhor está sentindo um calor pelo corpo? Eu falei, muito pouco, tem um cobertor? Ele olhou para mim e falou, sério? Eu falei, eu sou presbiteriano. Acho que ele não entendeu muito a piada. Eu falei, não tem muito calor aqui não, aqui o negócio é mais gelado um pouco. Ele trouxe o cobertor, foi bom, que estava frio mesmo. Então nós achamos às vezes que Deus não aquece a nossa vida, né? Temos essa tendência, mas Deus aqui, nessa relação com José, interpretava sonhos, isso é muito bonito na Bíblia. E Faraó está em crise. Olha o que diz o versículo 7 e 8. Versículo 7 e 8, mantenha a sua Bíblia aberta aí, de Gênesis 41. Diz que Faraó tem um sonho e ele acorda e está com o espírito, versículo 8, perturbado. Essa palavra perturbada no hebraico, vatipaham, é uma palavra usada para uma pessoa que não consegue tirar o assunto da cabeça. Agora é interessante porque o espírito perturbado de um homem que reinava num país que tinha prosperidade financeira naquela época, estava tudo certo, mas o coração dele está perturbado. Quando você vai para Daniel, capítulo 2, versículo 3, você encontra uma outra narrativa, também de um homem de Deus, que vai interpretar sonhos. É Daniel, o rei é Nabucodonosor, é uma outra época. Nabucodonosor tem um sonho, não sabe a interpretação do sonho. Daniel vem como homem de Deus para interpretar o sonho. E lá em Daniel 2, 3, sabe qual é a palavra hebraica que aparece para o que o rei Nabucodonosor estava sentindo? Vatpaham. O espírito lá de Nabucodonosor estava perturbado. Daniel, capítulo 2, versículo 3. Gênesis, capítulo 41. Donald Trump. Não importa quão poderoso seja o indivíduo, centenas de anos separando eles, em alguns casos até milhares de anos, mas o espírito continua perturbado. Porque quando alguém não sabe administrar a sua vida financeira ou a vida do seu país, ele fica perturbado. Qualquer coisa tira ele do seu estado normal de tranquilidade. Provérbios capítulo 11, versículo 4 diz, as riquezas de nada aproveitam no dia da ira. As riquezas de nada aproveitam no dia da ira. Nós precisamos descobrir, nesse momento em que vivemos no Brasil, o equilíbrio, a sobriedade, a tranquilidade para trabalharmos as questões financeiras da nossa vida. Precisamos. Um erro é o da vaidade. Um caminho de erro é aquele em que a pessoa acha que ela faz o seu caminho, que ela conquista a sua vida financeira, que tudo que ela tem vem do seu esforço, do seu trabalho. Isto é um equívoco bíblico. Quem vive assim, vive perturbado. Quem vive assim tem relacionamentos difíceis. Quando uma pessoa acha que tudo que ela tem, ela conquistou. Não, o que está sobre a minha mesa, o que está guardado no banco, os meus bens, eu lutei, eu trabalhei, eu suei, eu ganhei, eu administro.
essa centralidade, esse egocentrismo, ele é prejudicial. Porque a Bíblia diz que Deus coloca pessoas assim em pedras escorregadias e de súbito ficam assoladas. Isso acontece com o Faraó, acontece com Nabucodonosor, acontece com Trump e com qualquer um que acha que é o grande conquistador da sua vida e que tudo que tem vem dele mesmo. Outro erro é o caminho da depressão anunciada. Anunciada porque os primeiros passos dessa depressão, elas se parecem com os passos da fé, mas ela vai resultar em depressão. O que é essa depressão anunciada? É quando alguém acha que Deus vai dar tudo e que ele não precisa fazer absolutamente nada, porque Deus é o dono do ouro, Deus é o dono da prata, e o que basta é crer. Eu vou crer e o Senhor vai abençoar. Você vai trabalhar? Não. Falta de fé. O Senhor não sustentou o povo no deserto sem trabalhar, eles andavam, caía maná do céu, vai cair na minha mesa. O resultado disso vai ser depressão. Eu não preciso ir ao médico, eu não preciso tomar remédio, eu só preciso orar. Vai dar errado. E essa pessoa vai culpar Deus quando der errado. Ela vai culpar Deus, ela vai dizer, Deus é... Ou então vai cair na depressão de que faltou fé. E muitos pregadores vão até ajudar essa pessoa. Faltou fé mesmo. Então nós precisamos ter equilíbrio. E o equilíbrio começa no versículo 16 do nosso texto. É um momento de crise, é um momento de um coração perturbado, e é um momento que tem a ver com questões financeiras. Mas José nos ensina que para ter equilíbrio na vida financeira, nós precisamos crer e viver a soberania de Deus. Diz o versículo 16 que José responde ao rei, não está isto em mim, mas Deus dará a resposta favorável. Foi a mesma resposta que Daniel dá a Nabucodonosor lá no capítulo 2, versos 27 e 28 de Daniel. Quando Nabucodonosor, ou quando o faraó, quando Nabucodonosor chama Daniel, ou quando o faraó chama José, e diz assim, você vai resolver a questão, eles não trazem para eles mesmos a autoridade da solução, eles dizem, não, Deus, se quiser, vai nos guiar na solução desse problema. A primeira coisa que nós precisamos entender é que tudo o que temos e somos vem de Deus. E estou falando isso na perspectiva financeira. E não tem coisa melhor que um pastor libanês para falar isso. Nós olhamos porque a palavra diz, e a palavra diz, quer resolver problemas da sua vida? Quem é o Senhor da sua vida? Quem é que manda? Quem é que organiza? Quem é o provedor da sua casa? O provedor da minha casa é Deus. O provedor da sua casa é Deus. Isso é algo que nós não podemos nos esquecer. Tudo que temos e somos vem de Deus. Um texto que vai ser jogado ali no telão, eu separei 838 versículos para essa manhã, mas eu separei. O tio Carlos vai colocar ali para que você não fique navegando tanto. Vamos ler juntos? Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, tu te exaltaste por chefe sobre todos, riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo estará o vencer e a tudo. Riquezas e glórias vêm de ti. A declaração do rei Davi, no momento em que ele tinha mais recursos, quando o povo traz as ofertas para a construção do templo, é essa. Ele diz assim, essas ofertas estão vindo voluntariamente, porque o Senhor tocou o coração dessas pessoas, porque o Senhor falou o coração de cada um, porque riquezas e glória vêm de ti, Senhor, tu dominas sobre tudo, contigo está a engrandecer, tudo dá força, tudo é do Senhor. Eu sou um administrador como José. Nós somos administradores, nós não somos donos de nada. Se nós queremos viver uma vida abençoada e abençoadora, temos que ter isso em primeiro lugar nos nossos corações. Ageu capítulo 2, verso 8 diz assim, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Deus requer para si a autoridade sobre os recursos financeiros. Ele é o dono de todas as coisas. Olha o Salmo 127, versos 1 e 2, também está lá no telão.
Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde e comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Ótimo, então eu vou dormir. Não. O que o Senhor está dizendo é que você tem sim que levantar de madrugada, você tem que trabalhar, cumprir a sua carga horária, mas também tem que descansar. Não pode perder o sono por causa das questões financeiras, porque o Senhor vai te abençoar mesmo quando você estiver dormindo. Dá uma olhada no versículo 14 do capítulo 41 que nós deixamos aí aberto, de Gênesis 41, 14. Faraó manda chamar José. O que José faz? José sai do jeito que estava. Faraó chamou, vou lá, porque Deus é o dono de tudo. É isso que diz o texto? Não. Diz o texto que José se preparou para encontrar com Faraó. Ele se barbeou. Ele não foi barbeado, ele barbeou por vontade própria. Mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Ele falou, opa, o Faraó está chamando, eu vou me preparar para esse encontro, eu vou trabalhar o encontro, eu vou pensar sobre as perspectivas de Faraó. Quando você vai fazer uma entrevista de emprego, diz quem entende dessa área, que você precisa estudar a empresa que você vai ser entrevistado. Pode perguntar para os especialistas que eles vão te dizer isso. Você precisa saber, eu estou indo lá fazer uma entrevista naquela empresa, eu tenho que saber o que aquela empresa faz, onde ela trabalha, onde ela tem mais investimentos, quando ela nasceu, quem é o fundador, você tem que pesquisar, você tem que saber. José se preparou, porque apesar de saber da soberania de Deus, crer na soberania de Deus, o equilíbrio diz que nós temos sim que trabalhar, mas não exaustivamente. Temos que trabalhar todos os dias e ter o tempo para descansar. Temos que trabalhar a semana e tirar o final de semana para descansar e consagrar ao Senhor. Isso é equilíbrio. Não adianta a pessoa achar que está vivendo um momento de crise, vou dobrar a minha carga horária, vou trabalhar 48 horas por dia. Não, o dia só tem 24, mas vou trabalhar dobrado. Vai morrer, vai ter um estresse, vai ter um problema de hipertensão, vai ser um péssimo funcionário. O pior funcionário é o super estressado. As empresas hoje já sabem disso, já investem em tempo para o funcionário descansar. Já tem empresa separando o lugar onde a pessoa, depois do almoço, tem um tempo para tirar uma soneca. Isso é que é empresa boa de trabalhar. Porque é importante a pessoa estar bem. E a palavra do Senhor nos orienta a ter esse equilíbrio. Portanto, o equilíbrio na vida financeira parte, em primeiro lugar, de uma visão clara de que Deus é o Senhor de todas as coisas e Ele vai me orientar para administrar. Olha o versículo 34, a palavra que aparece aí, que Faraó diz, Gênesis 41, 34, é a palavra administração. Ele diz, põe administradores sobre a terra, esse é o conselho. E o versículo 40 do capítulo 41 diz que Faraó olha para ele e fala, você é o melhor administrador, porque você sabe como fazer e quando fazer. Portanto, se nós queremos aprender esses princípios, o Senhor vai nos dirigir ao longo da Escritura. E uma das coisas que atrapalha, que a Bíblia diz, que mais atrapalha o equilíbrio da vida financeira, é não saber se relacionar com os recursos que Ele nos dá. Colossenses capítulo 3, versos 5 e 6, vai lá para o Data Show agora, diz o seguinte, Colossenses capítulo 3, versos 5 e 6. Fazei, pois, morrer, quer dizer que já existe, que está vivo. Presta atenção na interpretação, está vivo, precisa morrer. A vossa natureza terrena, você já está vivo, está pulsante, você tem essa tendência. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza. De todos, sabe qual que ele vai explicar? Avareza. Aí ele diz que a avareza é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. A avareza é idolatria. Ele não chamou prostituição de idolatria, ele chamou avareza de idolatria. Porque ao longo da história, você vai ver que Paulo vai dizer isso, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O Trump, você vai ter que investir alguns bilhões. De jeito nenhum, vou gastar com isso. E ele começou a quebrar a sua relação com as pessoas, até mesmo da sua família.
É o que a imprensa está dizendo, está aí, como se diz na Bíblia, né? É fonte que se bebe a largos sorvos. Hebreus capítulo 3, verso 5, está lá no Data Show, Hebreus 13, 5. A Bíblia vai nos dizer o seguinte: seja a vossa vida sem a avareza. Como? Contentai-vos com as coisas que tendes. Contentai-vos significa ser contente, não descontente. Não significa que você vai ser uma pessoa sem projeto. O contente não é uma pessoa sem projeto. Contente é uma pessoa que está feliz com o que tem. Não significa que ele não quer ter mais coisas. Ele pode ter, mas ele está feliz com o que tem. Deu para entender? Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Quem diz isso é o Senhor. Eu gostei de uma frase que eu li num livro que diz o seguinte: para se tornar um avarento não é necessário ter muitos bens, basta um coração. Não é necessário ter muitos bens, basta um coração. Avareza é quando nós olhamos para os recursos e não conseguimos investir aqueles recursos que Deus nos deu para o nosso próprio bem ou para o bem do próximo. O avarento, ele é um acumulador que não consegue usufruir aquilo que tem. Ele não consegue. Ele dá tchau de mão fechada, né? 2 Coríntios, capítulo 9, verso 5. Vamos dar uma olhada no texto. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Como saber se eu sou avarento ou não? Quão generoso você é? Essa é a resposta bíblica. O avarento, ele não consegue ser generoso, porque o avarento tem no seu coração a ideia de que ele ganhou tudo, e que a ele pertence aquilo tudo. Ele não se vê como um administrador, ele se vê como dono. Deu para perceber a diferença? Por isso que quem crê que tudo que tem e vem de Deus, administra segundo a direção que Deus dá, e se não segundo aquilo que ele acha que deve fazer, porque Deus nos dá direção, assim como liberdade, para administrar aquilo que ele mesmo nos dá. Eu pensei 300 vezes em dar um exemplo prático para vocês aqui no esquema teatral. Aí eu fiquei numa dúvida: faço ou não faço? Faço ou não faço? Mas o meu ser foi vencido por mim mesmo e eu vou fazer. Vai me custar muito, talvez críticas e não sei o quê, olha as rugas de preocupação com as críticas da internet, não sei o quê e tal. Mas quando eu sou o dono do recurso, é o que a Bíblia nos diz, eu consagro esse recurso para alguém e digo para ele administrar esses recursos, e essa pessoa administra segundo aquilo que eu dei e pedi para que fizesse, essa pessoa, segundo a Bíblia, ela não apenas é generosa, não apenas não é avarenta, mas ela é também abençoadora e abençoada. Então, se os irmãos me permitem, eu gostaria de fazer esse pequeno exemplo para que vocês entendessem. Eu vou usar os meus recursos financeiros, que são vastos, porque eu sou de Anápolis, para demonstrar. Vou tirar aqui uma fortuna, vou chamar o pastor Duzi, que ele não sabia disso, mas vem cá, Duzi, você vai me ajudar. Eu vou tirar aqui, a cor da nota engana. Então, eu sou o dono desses recursos, e eu viro para Duzi, e Duzi é crente. E eu aqui estou fazendo o papel de Deus para que vocês entendam. Né? Questão. Desculpa, mas Deus aqui sou eu. Duzi, você está trabalhando, não está? Vou te abençoar, Duzi, esse é o seu salário, ok? Presta atenção. Isso aqui você consagra na minha casa. Isso aqui você guarda, poupança. Agora, isso aqui você gasta do jeito que você quiser. Deu para entender? Ele está guardando, você viu, né? Aí o Duzi pega esse recurso e vai lá no Antônio Cláudio e entrega lá os R$2 para ele. Olha lá. Vai lá, homem fiel. Pronto, entregou os R$2. O Antônio Cláudio não é o tesoureiro, mas faz de conta que ele é o tesoureiro da casa do Senhor. Agora eu sou o amigo do Duzi, e eu passo pelo Duzi, eu não sou mais Deus, amém? Amém, graças a Deus, está muito pesado isso. Aí eu, ô Duzi, tudo bem? O Duzi diz, tudo bem. Eu viro para Duzi e falo assim, Duzi, você vai à igreja? O Duzi diz, sim. E eu faço, e aí, Duzi,
como é que é esse negócio aí de você contribuir na igreja, porque é o que a Bíblia diz? Sabe o que Duzi vai responder? Resposta errada. Resposta errada. Lá eu dou o meu dinheiro, porque eu sei que o trabalho lá é bom, é por isso que eu dou o meu dinheiro. Essa é a resposta errada, porque o dinheiro é dele? Não, o dinheiro é de quem? Deus. Deu para entender? Deus é quem deu para ele. Ele é o administrador. Agora a resposta correta. Duzi, você vai à igreja? Duzi diz sim. E você faz o que com o seu recurso? Deus me fez administrador dos recursos que Deus me dá através do trabalho. Ele me dá saúde, Ele me deu esse emprego, e como administrador dos recursos que Deus me deu, a palavra de Deus me diz que eu tenho que consagrar aquilo lá na igreja, eles vão resolver o que vão fazer com aquilo, eu guardo uma parte, nós vamos entrar nessa parte ainda, e eu administro o restante, mas tudo é um privilégio que Deus me dá. Deus está ouvindo a conversa de Duzi, e Deus está feliz com essa segunda resposta. Porque toda honra e toda glória foi dada a Deus. Não há no coração dele o sentimento avarento de que ele é o dono dos recursos. Há no coração dele o sentimento de gratidão, porque ele sabe que ele é o administrador dos recursos. Mas aí o amigo dele é libanês. Mas Duzi, você é trabalhador, Patrício, gente boa, trabalha tanto, trabalha um espetáculo desse tanto, e eu olho ali, Brumar Luz ganha muito mais que você não acha Deus injusto? Faz nada, Marluz fica sentada cantando o dia inteiro, você trabalhando. Marluz não faz nem a barba, você tem barba para fazer. Tem sempre alguém para falar isso. Resposta correta de Duzi: Deus consagra a cada um uma porção para administrar. E eu estou grato, contente com aquilo que Deus tem dado a mim para administrar. É isso, esse raciocínio que o mundo, que as pessoas que não temem a Deus não conseguem ter. Deu para entender? Porque na mente da maioria das pessoas aí fora, elas são donas das coisas. Pode sentar, fica de oferta essa fortuna que eu lhe consagrei, né? Está feliz, Antônio Cláudio? Quer um exemplo desse? Eu escolhi hoje, porque só pregaria nesse culto, entendeu? Não preguei no anterior, senão seria R$12 o prejuízo. Então nós olhamos para o que a palavra nos diz, e ela diz isso. Olha Atos capítulo 20, verso 35, vai aparecer ali no telão. O que é que Jesus nos ensina? Atos capítulo 20, verso 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mas bem-aventurado é dar do que? Receber. Jesus Cristo nos ensinou o privilégio de administrar aquilo que Ele nos consagra, com alegria, com gratidão, porque quando eu faço isso, eu volto para casa com um coração leve, eu sei que eu estou administrando segundo o dono me pediu para administrar. E isso é importante porque Mateus capítulo 22, verso 17 a 22, diz que nós precisamos entender que existe sim uma relação de cidadania, e a Bíblia tem princípios para a cidadania. Perguntaram uma vez para Jesus, olha lá o texto que está dizendo: diz-nos, pois, o que te parece, é lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram um denário. E ele lhes perguntou: de que é essa esfinge e a inscrição? Responderam: é de César. Então lhes disse, Jesus que está respondendo: dai a César o que é? De César. E a Deus o que é? De Deus. Tem gente que fala: Jesus nunca falou sobre contribuição no Novo Testamento. Precisa reler o Novo Testamento. Ouvindo isso, se admiraram e deixando, foram-se. O Senhor nos diz, existe parte dos nossos recursos que é para imposto, existe parte dos nossos recursos que deve ser dirigido à casa do Senhor, e existe parte dos nossos recursos que eu tenho liberdade para administrar. E mesmo naquele que eu tenho liberdade para administrar, ainda assim o Senhor me orienta. Nós vamos ver isso logo, logo. Mas eu não posso aceitar a infidelidade ao Senhor. Lá em 1 Samuel capítulo 8, versículo 3, vai dizer o seguinte para nós: porém os seus filhos não andaram pelos caminhos dele, do grande profeta, antes se inclinaram à avareza. Porque eles se inclinaram à avareza, eles aceitaram o suborno e perverteram o direito. Por que o nosso problema do Brasil é o suborno,
no coração de tantos políticos que estão por aí, de tantas autoridades que estão por aí, porque, na verdade, o problema deles não é o suborno, é a avareza, é a origem, é o Deus que manda neles. Nós devemos dizer sim à honestidade, mas é a honestidade de fé em primeiro lugar, não é apenas honestidade de cidadania, não, ela é consequente da primeira, que é a nossa honestidade de fé. Eu creio sim, que quem põe comida na nossa casa, na nossa mesa, é o Senhor Jesus. Ponto final. Eu creio nisso. E que eu sou administrador daquilo que Ele consagra para mim. Isso é o que eu creio. Por isso, eu não perco o sono no meio de qualquer crise. Porque o Senhor é quem nos dá a capacidade e os recursos para administrar. Vem dEle. Ele é o dono da riqueza, do ouro e da prata. Eu vou trabalhar? Vou. Vou trabalhar com esmero? Vou. Vou trabalhar fazendo barba como José, pondo roupa nova, conhecendo com quem eu vou? Claro, para que em tudo Deus seja glorificado. Quando as pessoas falarem assim, por que aquela pessoa trabalha com tanto zelo? Porque ele é um cristão. E os cristãos têm essa característica, trabalham com zelo. É assim que o cristianismo tem que ser conhecido. Ele vai ser conhecido através de nós. Provérbios capítulo 21, verso 8. Vai lá para o telão também. Tortuoso é o caminho do homem, carregado de culpa, mas reto o proceder do honesto. Meus irmãos, eu digo isso aqui com toda a tranquilidade do coração. 25 anos de pastorado, eu já ouvi críticas que vocês não têm ideia por ser pastor. Piadinhas, risadinhas, já fui maltratado várias vezes, já fui tratado como uma pessoa que rouba os outros, por ser pastor. Já tomei cada uma que vocês não têm ideia. Mas o meu coração sempre esteve tranquilo, porque eu sei de onde vem, a quem eu sirvo e a quem eu presto contas. E isso traz paz. Mateus capítulo 14, verso 20. O que devemos fazer com os nossos recursos? Jesus nos ensina, não desperdice. Mateus capítulo 14, verso 20, depois da multiplicação dos pães, o Senhor disse assim, comeram, se fartaram, agora recolha os cestos, aquilo que sobrou. Não desperdice, porque Deus é o dono do ouro e da prata, Ele é que nos sustenta. Então eu vou pegar agora os recursos do Senhor e vou deixar todas as luzes da casa acesas, vou deixar todas as torneiras abertas, eu vou desperdiçar. Não, isso é contrário ao ensino bíblico. A Bíblia nos ensina o princípio da poupança. Olha lá, Gênesis 41. Por que é que José, em Gênesis 41, 34 a 36, foi consagrado por Faraó para ser administrador? Porque ele disse, pega 20%, a quinta parte, 20%, e guarda, porque quando vier o momento da aprovação, você tem esses recursos guardados. Agora, é importante entender o contexto. Era uma crise que se aproximava, 7 anos de fome, portanto, a quantia era tão grande para se guardar 20%, era uma quantia grande. Então, isso não é um modelo numérico a ser seguido, é um princípio bíblico a ser obedecido. Deu para entender? Porque senão o seu sangue já começa a falar, tem que guardar 20%, mais 20%, mais 10% da igreja, 20% para lá, 30%. Tem mais 30% de imposto, 27%. Senhor amado, vou ficar sem nada para viver. Já fez essa conta, né? Você não fez, mas eu fiz. Quando nós entendemos que isso é um princípio que estabelece para nós apenas uma norma, e o princípio é o seguinte, não gaste tudo, guarde um pouco. Não desperdice, mas não seja avarento. Vou pegar aqui o copinho plástico, descartável e reaproveitar. Isso é avareza, irmão. Isso é avareza. Vou pegar a colherzinha plástica, lavar para não desperdiçar. Isso é avareza, é descartável. Alô? Descartável. Então, você tem que ter equilíbrio. Qual é a conclusão e o que nós podemos, então, levar para casa? José nos ensina a administrar crendo na soberania de Deus. Quando o faraó chamou ele e disse assim, temos um problema, você pode resolver, estou sabendo. Ele disse, não, Deus é o dono da interpretação, Deus é o dono de todas as coisas, Ele é quem vai nos indicar o caminho da solução. Ele tranquilizou o coração dele com relação a isso, porque ele foi na hora certa, no lugar certo, e deu honra à pessoa correta, que é o próprio Senhor. E por isso,
ele fez com zelo o seu trabalho e foi abençoado e abençoador. Não abençoou só ele, não. Abençoou sua família, a nação do Egito e a nação de Israel. Porque quando nós obedecemos esse equilíbrio que o Senhor nos dá, nós nos tornamos pessoas abençoadoras. E percebemos que aquela parábola que o Senhor ensina, né, dos talentos, funciona. Ele nos dá talentos para administrar, e quando nós administramos segundo a orientação dele, ele multiplica, ele abençoa. Nós não somos pessoas que têm medo disso. Então, voltando lá ao moço do tupete, ele perdeu o pouco que ele tinha ainda de popularidade, o pouco que ele tinha de admiração, porque muitos prefeitos e governadores, pessoas do seu próprio partido, estão levantando agora contra ele, porque o que reinou no coração dele foi dinheiro primeiro. E quem vive assim, achando que é o dono, o gerador das riquezas e que vai administrar segundo a sua vontade, acaba perdendo e perdendo muitas coisas, não importa quão importante a pessoa seja. Administrar o pão nosso de cada dia é descansar na soberania da graça do nosso Senhor. E o versículo final para a gente levar para casa é Provérbios capítulo 30, verso 7 ao verso 9. Vamos ler juntos? 2 coisas te peço, mas afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que empobrecido venha furtar e profane o nome. Eu considero esse sermão, este texto, o texto da classe média. Quantas pessoas, ao longo do meu pastorado, eu digo isso com muita tristeza, eu vi sair de uma situação de poucos recursos para uma riqueza espetacular. Eu conheci. E a primeira coisa que eles fizeram foi negar o Senhor. Quantas pessoas? Que tristeza. Mas quantas pessoas eu conheço também que têm usado os recursos que Deus tem dado a eles para abençoar muitas vidas. Pessoas com muitos recursos, pessoas com poucos recursos, mas esse é o grande privilégio. E esses eu não consigo contar nem usando milhões e milhões de exemplos. Os outros, uma mão dá. Mas os exemplos maravilhosos são milhares. Graças a Deus por isso. Porque o nosso contexto é um contexto de povo de Deus que tem gratidão no coração. Portanto, meu irmão, leva para casa. Deus é o dono. Nós somos administradores. Administre como o dono manda. E você será abençoado e abençoador. Descansa seu coração. Não se preocupe. Os tempos são difíceis? São. Mas fique tranquilo. Consagra o teu caminho ao Senhor, e o mais Ele fará. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado pelo pão nosso de cada dia. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá tantas coisas maravilhosas, nós temos até em abundância. Muito obrigado, Senhor, pela saúde. Muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor nos consagrou coisas maravilhosas para administrar. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê sabedoria, para que tenhamos, no momento da escassez, recursos para superá-la. E no momento da fartura, também recursos para guardar. Mas em todo tempo, que o nosso coração seja sempre um coração honesto, generoso, fiel ao Senhor e a todos que nos rodeiam, para a glória do Teu próprio nome. Que o Senhor abençoe os nossos amados irmãos que estão nesse momento desempregados, são vários, em vários lugares do mundo. Abre portas, Senhor, indica caminhos, que eles sejam todos muito bem empregados, para a glória do Teu próprio nome, para que não lhes falte tranquilidade e o sustento vindo de um trabalho honesto. Aquele, Senhor, que tem sentido o seu coração instável diante de tantas instabilidades, com medo de perder o seu sustento, tranquiliza seus corações. Manifesta a Tua graça e mostra que o Senhor reina soberanamente sobre tudo. Dá a eles excelência no seu trabalho, no seu ministério, no seu lar.
para que tudo que estiver à mão deles para administrar seja visto como exemplo de eficiência para a glória do Senhor. Aqueles, Senhor, que estão sendo abençoados de maneira muito especial, que o Senhor continue abençoando seus corações e suas vidas, mas que eles tenham sempre a certeza de que o Senhor é o dono de tudo e que sejam gratos e que sejam, Senhor, pessoas que administrem tudo segundo a Tua palavra para a glória do Teu próprio nome. Guarda os nossos corações de qualquer tipo de avareza, Senhor. Faz de nós pessoas livres, leves e que testemunhem da maravilhosa certeza de que o Senhor é Rei sobre todas as coisas em nossa vida. Pois oramos agradecidos, pedindo a Tua bênção sobre cada família aqui representada, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.